Antes de ler a palavra de Deus, eu convido você para inclinar a cabeça, querido Pai. Obrigado porque Jesus veio aqui para nos ensinar como é Deus. Obrigado porque Ele é o nosso Salvador. A Ele, o Teu Filho, nosso amado Senhor, seja a honra e a glória para todos sempre. E agora, mais uma vez, quando vamos abrir a Tua palavra, por favor, ser servido, Deus, em falar à nossa mente e ao nosso coração. Nós oramos em favor daqueles que nos acompanham através das mídias sociais também. Abençoa a nossa congregação. Nós oramos em Cristo, amém? Poderia falar que Ele é o meu Criador, e eu estaria 100% certo. Eu poderia falar que Ele é o meu Salvador, igualmente eu estaria correto. Eu poderia dizer que Ele é o meu restaurador, e eu estaria certo. E eu poderia dizer, talvez, umas dezenas de possibilidades e de realidades. Mas o que eu quero dizer para você hoje? Eu quero dizer que Jesus é aquele que me torna mais do que vencedor. Para você entender o que significa ser mais do que vencedor, primeiro você tem que entender o que significa ser vencedor. Porque se você já não sabe o que é um vencedor, você também não saberá o que é o mais que vencedor. Pegue a sua Bíblia, por favor, pode ser de papel, pode ser no smartphone, pode ser num tablet, não importa. Eu quero que você tenha a Bíblia agora, na mão. Ache aí por bondade, conforme está explícito aí no nosso encarte do boletim, Romanos capítulo 8. Saiba que Romanos capítulo 8 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Cada verso desse capítulo aqui dá um sermão, uma tese de doutorado. Paulo, ele termina esse capítulo com umas palavras impressionantes. Vamos ler o trecho que começa no 31, com algumas perguntas. Romanos 8, 31 em diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? De que coisas? Das coisas que ele falou antes. Por exemplo, só uma das coisas que ele falou antes, para você saber. Ele disse assim, agora pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém? E ele então começa a perguntar, que diremos pois à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a maior autoridade do universo está conosco, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele é o nosso Salvador. Porventura não nos dará graciosamente com Ele, com Jesus, todas as coisas? 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Ninguém pode nos acusar. Até pode, mas não vence. O acusador ainda está vivo e ativo, mas ele já está derrotado. 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele pergunta, será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E vejam o que dizem os versos 37, 38 e 39.
Em todas estas coisas, porém, somos, o que é que diz a Bíblia? Mais que vencedores. Jesus é aquele que me torna mais que vencedor. Diga amém. Por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, olha que convicção, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Jesus é aquele que me torna mais do que vencedor e ainda mais. Nada e ninguém pode contradizer isso. Glória a Deus. Eu nasci em 1955, faz uns dias. Uns bons dias, numa fazenda. Sexto filho de uma família de 9 filhos. Mas eu fui o primeiro filho a nascer depois de a minha mãe ter se tornado cristã adventista do 7º dia. Uma família bem pobre, de bens deste mundo, mas eu louvo a Deus porque os bens deste mundo não são as coisas mais importantes que um homem pode possuir. Uma família de princípios, de caráter, de conceitos corretos. Meus pais não tinham dinheiro para comprar sapato para os filhos. E nós trabalhávamos, às vezes, descalços, na lavoura, ou às vezes com um chinelo, no máximo. Eu olho para aqueles dias lá, eu já nem consigo me lembrar muito bem. E eu me lembro de todos os lugares por onde eu já andei. E por onde eu já preguei. Pensa num lugar bem longe, Japão. Eu já fui pregar no Japão. Pode pensar em qualquer lugar desse país aqui. Só não preguei numa das capitais deste país aqui. Só não preguei em Boa Vista, Roraima. Mas um dia ainda vou pregar lá para dizer, preguei em todas as capitais. Olhando para o lugar onde eu nasci, a família onde eu nasci, e pensar tudo o que eu já fiz, eu tenho que dizer assim, Jesus é aquele que me torna mais do que vencedor. Muito mais do que vencedor. A minha mãe ouviu no rádio uma pregação que falava do sábado, pastor Roberto Rabelo, em 1954. E ela foi falar com o padre Pedro, a minha mãe era filha de Maria, ajudava na missa. Pessoa humilde, mas fiel, sincera. Disse, padre, eu ouvi falar que o dia de guarda é o sábado, o que o senhor me diz? Ah, dona Landa, isso aí é coisa, isso é para o clero, para as pessoas que estudam a Bíblia, não é para as pessoas comuns. Tá bom, padre. E voltou para casa, fiel. Uns 3 meses depois, ela ouviu de novo uma pregação, numa emissora da cidade de Barretos, no interior de São Paulo. Eles moravam numa fazenda, na fazenda onde eu nasci, a Fazenda Palmeira. Naquele tempo também não nascia no hospital. Os pais não escolhiam um hospital de classe. Nascia do jeito que era possível. Tinha parteira para ajudar. Por isso que muitas mulheres morriam. Não que as parteiras fossem ruins, mas em alguns casos é necessário uma cesárea. Ela voltou a falar com o padre. Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, gente. Há pessoas sinceras em todas as igrejas. Há pessoas que vão para a eternidade e que estão espalhadas por todos os lugares. Por isso a eternidade será um lugar de surpresas. Aquele padre era um homem de Deus. E quando pela 2ª vez a minha mãe foi falar com ele, ele falou simplesmente o seguinte: Dona Landa, nós seguimos
as orientações que temos da igreja, mas se a senhora quiser seguir o que diz a Bíblia, que é a palavra de Deus, então a senhora tem que guardar o sábado mesmo como está na Bíblia. E a minha mãe foi para casa e nunca mais foi à missa. Resolveram a situação de um jeito assim, muito simples. Criaram uma igreja dentro da minha casa. Aí quando eu digo que eu nasci na igreja, eu não estou usando um jargão. Eu estou dizendo que eu nasci dentro da igreja. Eu nasci na igreja. E quando a minha mãe foi batizada, faltavam 3 meses para eu nascer. Às vezes eu brinco e eu digo assim, vocês me julgam muito abençoado? É porque eu fui batizado 2 vezes. Na barriga da minha mãe e depois com 12 anos de idade. Mas não é, isso é brincadeira. Que Deus abençoa a todos nós, às vezes nós não percebemos. Pode saber que Deus tem abençoado você, se você estiver com a cabeça aberta, você vai descobrir que são bênçãos de Deus. Não é a sua capacidade, a sua intelectualidade, sua inteligência, o seu poder, o seu cabedal, não é. É o poder de Deus, são as bênçãos de Deus. No dia que ela foi batizada, o pastor que a batizou, um pastor grandão, de ascendência alemã, dentro do batistério, ou dentro do rio, porque eu não sei, não me lembro dessa história, ela falou para o pastor assim, eu já tenho 6 filhos, já tinha 4 homens e 2 mulheres. E ela pôs a mão na barriga e falou assim, quem sabe se for um homem não vai ser um pastor como o senhor. Mas ela nunca me contou essa história, gente. Porque ela apenas orava para que Deus realizasse na minha vida, como na vida dos outros filhos, a sua vontade. Sabem quando que ela me revelou isso? Quando no final de 1983, aqui neste lugar, pastor Orne, o senhor estava aqui, pastor. Eu agradeço os professores que eu tive. Não sei se tem algum outro professor meu aqui, talvez tenha, mas não estou vendo. No dia da minha formatura em teologia aqui, ali fora, nós fizemos uma foto, eu tenho essa foto até hoje. Depois desta foto, ela me pegou pelo braço e falou assim, filho, você está realizando um sonho. Que sonho, mãe? Quando você estava para nascer, eu fui batizada. E eu falei para o pastor que se você fosse um menino, eu ia dedicar você para ser um pastor. Ela me contou isso no dia da formatura. Eu sou um mais do que vencedor. Por causa de Jesus. Quem é Jesus para você? Para mim, Ele é aquele que me torna mais do que vencedor. E eu vou um pouco além do que eu estou falando aqui. Esse Jesus que me torna mais do que vencedor, Ele também me torna irresistível. E eu não estou falando irresistível no aspecto sensual, de uma mulher olhar para mim e me achar irresistível, não é nada disso. Ele me torna irresistível no poder da palavra. Ele prometeu isso para Josué, capítulo 1, verso 5. Ele falou assim, Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, ninguém. Se ninguém te poderá resistir, é porque tu és irresistível, tá certo? Se ninguém pode me resistir, é porque eu sou irresistível. Mas eu sou irresistível para Deus, para ser usado por Deus, para abençoar as pessoas. Porque Jesus é aquele que me torna mais do que vencedor. O que é um vencedor? Para você entender o que é um mais que vencedor. O vencedor é, por exemplo, o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que anotou, ou marcou, ou fez, para os meus associados aí que são do futebol, 1.281 gols em toda a sua carreira. Considerado o maior jogador de todos os tempos. Mas quem é o Pelé hoje? Ele precisa andar com uma muleta,
Ele tem problemas de articulação, fez cirurgia, colocou prótese. Pelé tem um filho envolvido com a justiça. Mas é um vencedor, não é? Ninguém pode tirar isso dele. Vencedor é o Ayrton Senna da Silva, ou do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1, e para mim, o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, para mim, embora o alemão tenha ganhado o título 7 vezes, Schumacher. Quem é Ayrton Senna? No dia 1º de maio de 1994, no circuito de Imola, na Itália, na curva Tamburello, não teve jeito. Eu vinha voltando de um final de semana especial, de um congresso, e cheguei em casa, e o vô que mora comigo, eu chamo de vô para não chamar de sogro, porque ele é meu pai também, mora comigo há 35 anos, é mais meu pai do que meu pai, né? Vô, beijo para você. Você também é irresistível, viu? Ele falou assim, Neminho, o Senna bateu e acho que é feio. E eu liguei a TV e vi o replay da batida, e na hora que ele estava sendo socorrido, que deitado, os pés se inclinaram para baixo assim, e eu disse, morreu. Eu não sou médico, viu, doutor Mauro? Mas às vezes a gente sabe quando uma pessoa morre, né? Foi muito triste aquele domingo lá, não foi? Ele está sepultado em algum cemitério aqui, acho que no cemitério do Morumbi. Vencedor foi Santos Dumont, que lá na França, no dia 12 de novembro de 1906, ele deu a volta com o seu 14 bis, e é conhecido como o pai da aviação. Os americanos dizem que foram os irmãos Wrights, mas eu, como não tenho nada de americano, eu posso falar mal deles. Mal não, verdade. Eles roubam muita coisa, inclusive patentes. Só que eles roubam de um jeito diferente dos nossos políticos, né? Eles levam as pessoas para lá, eles dão bolsas para as pessoas, eles fazem de tudo, porque aí a patente é norte-americana. Mas foi Santos Dumont. Vencedor ou vencedora é Gisele Bündchen, a modelo, acho que a mais famosa do mundo de todos os tempos. Vencedor é Oscar Niemeyer, foi, ou é, que modificou a arquitetura, ele criou. O que acontece com os vencedores? Mas deixa eu mencionar só mais um vencedor. Vencedor é Tom Jobim. Alguém me falou de bossa nova outro dia. Tom Jobim tem tudo a ver com a bossa nova, mas ele tem mais ainda a ver com a Garota de Ipanema. Ele é famoso no mundo inteiro, e essa música, ela já foi reproduzida em diversos países do mundo, regravada em outras línguas. O que acontece com os vencedores? Alguns deles já passaram, e outros deles irão passar, os vencedores. Mas o que acontece com quem é mais do que vencedor? Abra aspas. O mais que vencedor não vai passar, fecha aspas. Sabe por quê? Porque o mais que vencedor, ele terá o seu nome escrito no tabernáculo de Deus, de onde jamais será tirado. Aleluia! Quem é Jesus? É o Deus que me torna mais do que vencedor. Ele escreve o meu nome no seu tabernáculo, Benê. Está escrito lá. Leonel, ele escreve o nome no tabernáculo. Ricardo, escreve o nome no tabernáculo. Jamais será tirado. Aleluia. Du, nome no tabernáculo de Deus. Mais que vencedor.
Cleide estava aqui até agora. Está ali, escondidinha atrás. Eu não sei se é lírio isso aqui, mas é lindo, né, esse arranjo. Mais que vencedora é quem tem o nome escrito no tabernáculo de Deus, de onde jamais será tirado. Amém. Eu posso perder algumas batalhas dessa vida aqui, mas se eu sou mais que vencedor, eu não perco a guerra do grande conflito. E as batalhas vão ficar para trás. E Paulo diz assim: a glória que se revelará em nós, o sofrimento dessa vida aqui não pode ser comparado com a glória que se revelará em nós. O sofrimento dessa vida aqui é nada quando nós comparamos com a glória que se revelará em nós. Os mais que vencedores, Silvana, mais que vencedores. Marinha, mais que vencedores. O mais que vencedor nunca passará. Ele estará para todo sempre com o Senhor e poderá ver e ler o seu nome no tabernáculo de Deus. Senna não pode ler o seu nome escrito ali no cemitério. Santos Dumont também não pode. Niemeyer também não pode. Mas o mais que vencedor será vestido de vestiduras brancas. E diz o Apocalipse 3:5, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Salvação é um dom da graça de Deus. Jesus é o Senhor da salvação. É o que me torna mais que vencedor. Ao ladrão na cruz, ele disse: estarás comigo no paraíso. E Jesus declarou qual que é o princípio da vida eterna. Ele falou assim, João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O princípio para ser mais do que vencedor é conhecer Jesus. E João, lá no finalzinho, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz o seguinte: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, e quem tem o Filho tem a vida. O mais do que vencedor é aquele que tem a vida eterna. Ele é o nosso Rei vindouro. E quando Ele vier, porque um dia desses chegará a hora. Como vocês gostam de me imitar, não é? Um dia destes, que não está muito longe do dia de hoje, chegará a hora. Ele virá nos buscar. Quero dizer que esse Deus que me torna mais do que vencedor, Ele transformou a minha família. Um dos pregadores da semana aqui falou que ele cresceu no meio de alguns que viraram bandidos. Lembram disso? Vou dizer para você que alguns dos meus amigos de infância se tornaram delinquentes e acabaram presos. Inclusive primos meus acabaram presos. E um dia eu fui visitar um desses primos, chamado José Oscar. Eu não tenho vergonha de falar os nomes, porque as histórias que eu conto, elas são tão reais quanto eu estou aqui na presença de vocês agora. E ele estava num lugar onde a gente não podia sentar, não podia dar as mãos, mas a gente conversava com eles assim, através de uma tela, não de imagem assim, uma tela de arame, onde dava pelo menos para você colocar as pontas dos dedos assim, para tocar as pontas dos dedos de quem estava do lado de lá. Eu já era um pregador da palavra de Deus, um pastor, conhecido em muitos lugares. Ele me ouvia no rádio, lá dentro do Templo da Voz da Profecia, lá dentro da prisão. Ele falou assim: nós dois jogávamos bola juntos. Ele era ponta esquerda e eu era ponta direita. Nem sei se tem isso no futebol hoje, porque virou uma confusão, né? Cada um corria de um lado do campo.
E eu com 1,78 m, pesando 58 quilos apenas. Imagina, hein? A vida vai deixando a gente diferente, né? Mas, Toninho, o zagueiro não chegava junto comigo nunca. E nós dois matávamos o artilheiro de bolas. Era só cumprimentar o goleiro. Ele falava, você lembra daqueles jogos? Você de um lado e eu do outro, que inferno que a gente fazia. Nós rimos e tudo. E aí ele começou a chorar. Aí ele falou assim, no time nós éramos do mesmo time, né? Mas hoje, quanta diferença. Eu estou aqui, ó. E você é um pregador da palavra de Deus. Quero falar para você que o Deus que nos torna mais do que vencedores, Ele cuida de uns detalhes que nós nem imaginamos, que às vezes no dia a dia nós nem percebemos. Enquanto nós estamos aqui, Deus está cuidando da atmosfera, Deus está cuidando do ar. Ô, gente, se Deus não estivesse cuidando, nós teríamos morrido, todos nós já, de tanto monóxido de carbono, de tanta poluição. Mas todos os dias Deus trabalha para nos abençoar. Tenho aqui comigo a meditação matinal do ano passado. Meditações diárias, um olhar para o céu. Foi escrita pelo pastor e doutor Marcos de Benedicto. Vocês lembram? Leram a meditação? No dia 9 de dezembro do ano passado, ele contou uma história nossa. Vocês têm paciência de eu ler um trechinho? Vocês não ligam? Você também tem paciência? Obrigado. 1990, 9 de dezembro, está aqui, de 2016, essa meditação. 9 de dezembro. 1990, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Marilisa Fofa Estina viveu uma experiência que jamais esquecerá. Numa tarde quente de verão, as fortes dores que vinha sentindo no abdômen se tornaram insuportáveis. Dias depois da cirurgia de emergência causada por uma apendicite aguda supurada, uma infecção generalizada levou o médico a dizer ao pastor Neumoel que apenas um milagre salvaria a vida da sua esposa. Desolado, o pastor foi para o fim do corredor e, aproveitando a penumbra de uma lâmpada queimada, propôs a Deus a troca de sua vida pela vida da esposa. As crianças precisavam mais dela do que dele. Quando saiu do hospital, já era madrugada, chovia, imaginou que poderia morrer a qualquer momento. Talvez um raio o matasse, um carro desgovernado o atropelasse. Na manhã seguinte, quando Marilisa abriu os olhos, Neumoel estava de volta ao seu lado. Não sabia o que havia acontecido e ela relata: o que eu vi, não sei se foi sonho ou visão, mas foi real para mim. Ao sentir que ia morrer, meu quarto se encheu de uma luz maravilhosa. E na luz havia alguém. Deitada, não consegui ver o rosto. Temerosa, perguntei: Jesus, é o Senhor? Ele não respondeu. Mesmo assim, supliquei por minha vida. Pedi para tocar o seu manto, porque se o fizesse, eu tinha certeza que estaria curada. Assim como aquela mulher que sofria de hemorragia. E eu toquei em suas vestes. Foi quando Jesus me disse: eu amo muito e você não vai morrer. Resultado: dos 57 pontos infecciosos que estavam no corpo da Marilisa, todos foram para um só lugar. Assombrado, o médico disse que nunca tinha visto um caso assim. Deus opera um milagre. Marilisa pôde acompanhar o crescimento dos filhos, agora dos netos, e apoiar o ministério do esposo. Mas você acha que eu só venci?
Eu já perdi uma porção de batalhas. Mas eu sou um vencedor do grande conflito, que é o que importa. Porque Jesus é o Deus que me torna mais que vencedor. Ele cuidou da minha vida, Ele cuida da minha vida, Ele cuida do meu ministério, porque Ele me faz mais do que vencedor. Quando me formei aqui em 1983, eu nunca imaginei que um dia eu poderia voltar aqui e pastorear essa igreja aqui. Era uma coisa que naqueles dias os alunos não sonhavam. Nós sonhávamos em pastorear um distrito pequeno no interior, algumas igrejas menores, mas pilotar esse A380 aqui não era sonho naquele tempo. 5 anos de ministério, Deus me tornou um departamental de vários departamentos. Com 8 anos, Deus me tornou um presidente de associação. Deus me tornou o diretor da Novo Tempo, orador da Voz da Profecia. Deus me fez pastor de vocês. Sabe por quê? Porque Jesus é o Deus que me faz mais do que vencedor. Mas não é só isso. Porque tudo isso pode acabar num minuto. O mais do que vencedor não acaba num minuto. Porque o mais do que vencedor tem o seu nome escrito no livro da vida, no tabernáculo de Deus, de onde nós lemos aqui que jamais será tirado. A morte pode me levar embora. E o pastor Henrique falou isso ontem à noite. Os filhinhos lá em casa, mas ele não saberia se chegaria vivo em casa. Chegou, pastor, graças a Deus. Morte pode me levar embora a qualquer momento, e ela pode levar você embora a qualquer momento. Mas se você é mais do que vencedor, a morte é apenas o estalar de um dedo e nada mais. Porque o nosso Deus, que nos torna mais do que vencedores, o Senhor Jesus, Ele virá aqui de novo, e virá aqui para concretizar o seu sonho, o sonho que Ele disse para Moisés, em Êxodo 25:8, me faça um tabernáculo que eu quero morar com o meu povo, e Deus morará com o seu povo. E o Apocalipse diz isso: eis o tabernáculo de Deus, Deus habitará com os homens, Deus será o seu Deus, e eles serão seus filhos e suas filhas, porque nós somos mais do que vencedores. Enquanto eu enfrento as lutas da vida aqui, enquanto você enfrenta as lutas da vida aqui, eu convido você a se apegar nessa grande realidade. Não é uma ideia, não é uma esperança, não, é uma realidade de que em Jesus você é muito mais do que vencedor. Em Jesus você é muito mais do que vencedora. Um dia desses Jesus virá. E Ele virá para terminar aquilo que Ele começou. Eu gosto de um verso que está em Filipenses 1:6, que diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. A obra não está completa. Ainda faltam algumas pinceladas, algumas cinzeladas, algum ajuste, algum toque. Mas muito em breve Jesus virá. Está sofrendo? Está enfrentando as lutas da vida? Você é mais do que vencedor. Pode chorar, mas não se desespere não. Chorar também faz bem. Alegre-se. O mais que vencedor tem um nome escrito no livro da vida, gente. No tabernáculo de Deus. Está enfrentando as dificuldades? Você é mais que vencedora, é mais que vencedor. O seu nome está escrito lá. E aquele que um dia começou a obra em você, ele vai terminar essa obra. E Jesus virá para concluir aquilo que Ele começou na minha vida, na sua vida. E então, nós nunca mais teremos que chorar, nunca mais. A palavra promete isso.
e não haverá mais morte, nem pranto, lágrimas, nem dor, que as primeiras coisas passaram. Acho que hoje é um dia assim especial para a gente fazer um concerto com Deus. Não vai dar para fazer concerto com Deus quando Ele aparecer nas nuvens dos céus, tá? Não dá. O concerto tem que ser feito agora. O concerto tem que ser feito antes. Vocês lembram que um dia desse eu pedi para não ficarem usando celulares na igreja? Eu ando muito preocupado, viu? Talvez porque esteja ficando velho. Eu choro mais do que chorava. E eu me preocupo mais do que me preocupava. Mas por que eu estou me preocupando muito? Porque o mundo está avançando muito. E parece que nós estamos nos distanciando das coisas de Deus, na medida que o mundo vai avançando. Eu penso que nós temos que fazer um plano com Deus para Deus mudar a nossa visão, para Deus mudar os nossos ideais, para Deus mudar as nossas prioridades. Gente, hoje é muito comum, as coisas passam muito rápido, elas viralizam, que é a expressão que se usa hoje, elas viralizam muito rapidamente. Mas os princípios, eles não viralizam, viu? Eles não mudam. O relacionamento com Deus, ele também não muda. E nós precisamos lutar para que essa velocidade do mundo não nos atropele. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Estão entendendo? Nós estamos tentando tratar do assunto da música, por exemplo. Estamos tentando tratar do assunto da adoração. Hoje cada um tem uma ideia, gente. Mas existem princípios que a gente quer seguir. Por quê? Porque quando Jesus aparecer, não vai dar para negociar nada. É agora a hora. E Jesus está vindo. Jesus está vindo. E Ele quer nos levar. Agora, como é que Ele poderá nos levar se nós estamos agarrados às coisas dessa vida aqui? Ele não vai nos levar. Tem um negócio por aí chamado desapega, não tem? E eu vou dizer para você, desapega. Você entende o que eu estou falando? Desapega. É tempo de você ter tempo para a sua família. É tempo de você ter tempo com Deus pessoalmente, a sua família com Deus. Nós precisamos mudar algumas coisas, amados. E eu quero saber quantos de vocês querem mudar essas coisas que precisam ser mudadas. Deus está me pedindo para falar isso. Não fale para mim o que é que você quer mudar, porque eu não posso lhe ajudar em nada. Eu apenas posso orar para você, por você, pregar para você, mas eu não posso ajudar. Você tem que falar para Deus. Eu vou pedir para vocês me ajudarem outra vez aqui. Vocês já estão acostumando, né, comigo, não estão? De vez em quando eu faço isso, né? Obrigado, Silmar, Juninho. Obrigado aos músicos, cantores. Quero desafiar você a ter coragem de falar para Deus assim: Senhor, essa é a hora. E eu preciso que o Senhor me ajude a mudar tal coisa. Escolha uma coisa da sua vida. Vou dar um exemplo só. As pessoas estão deixando de ir à igreja. Sabiam? Às vezes, quando tem um evento, eu não estou criticando ninguém, tá? Mas às vezes, quando tem um evento, a gente pega o carro, pega o metrô, pega o ônibus, pega o avião, pega de tudo e vai atrás desse evento. Mas quando são as coisas da igreja, a gente faz pouco esforço para ir. Eu não estou reclamando, porque eu tenho uma igreja cheia, 3 cultos por sábado, uma igreja lotada.
Mas será que não deveríamos ter muito mais gente? Um dia desses a gente teve aqui o governador. Ele deu uma aula magna aqui espetacular. Espetacular. Por alguma razão a gente gosta dele. Mas a gente tem direito de gostar de quem a gente quer, não é? Mas gosta de todos, tá? Pessoas vieram de vários lugares, de longe, de perto. E aí me disse, alguém me disse assim, eu fiz um esforço enorme porque eu queria estar aqui. E eu fico pensando assim, claro que o governador é um homem importante. Eu acabei de dizer que eu gosto dele. Uma autoridade. Mas tem alguém que está aqui, agora, que é muito mais importante do que o governador. E nós não valorizamos. Está chegando a hora. Se você tem alguma coisa que precisa ser mudada, hoje é o dia. Enquanto eles cantam e tocam aqui, quero que você se levante e que você fale para Deus qual é o concerto que você quer fazer com Ele hoje. Faça um concerto, porque Deus escolheu você. Não foi para ficar aqui embaixo morrendo ou vendo o povo de Deus subir para a eternidade, não. Deus escolheu você para ser mais que vencedor, para ser mais que vencedora. É com você. Sobre a volta de Jesus.
Quero que você coloque o seu nome na frase. Coloque o seu nome na frase. Filho, vai buscar o Neumoel. Filho, vai buscar o Edson. Filho, vai buscar a Sandra. Põe o seu nome aí. Um dia desses, o Senhor Jesus vem aqui para buscar você. Sabe por quê? Porque Ele já tornou você mais do que vencedor, mais do que vencedora. O mais que vencedor não fica aqui. O mais que vencedor vai passar um período no céu e depois vem para cá. Esse é você. Sou eu. Porque Jesus é aquele que me torna mais do que vencedor. Depois da escola sabatina, vá para casa, mas depois da escola sabatina, sabendo que você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de conhecer Jesus, de conhecer a palavra, porque hoje descobrimos que, a despeito de algumas batalhas perdidas, pelo Senhor Jesus nós somos mais do que vencedores no grande conflito. E o nosso nome já está escrito no livro de Deus. E a promessa do Senhor Jesus é que nunca o nosso nome será tirado de lá. Torna-nos, por favor, aqueles que merecem ter o nome no teu livro. Torna-nos cada dia melhores. Torna-nos cada dia mais cristãos. Cada dia mais semelhantes a Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti aquilo que nós precisamos de mudança. Alguns de nós têm mais força de vontade do que outros. Alguns têm vontade, mas não têm força moral. Dá-nos tanto a vontade quanto a força moral. Nós queremos viver ligados com Jesus. Permita que pelo Teu Espírito nós consigamos nos desapegar das coisas desta vida e encontrar o que é essencial, que é o primeiro lugar, que é o reino de Deus, é o Senhor Jesus, a justiça do reino de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Deus, quem é Jesus para nós? É aquele que nos torna mais que vencedores. A Ele honra, glória e poder para todos sempre. Amém.